Os irmãos deixando aberta a Bíblia em Romanos, capítulo 3 em diante. Nós já lemos a primeira parte do texto de Romanos 3 e também de Romanos 5. Nós iremos trabalhar com esses textos paralelamente. Como eu disse para vocês, eu não vou fazer uma exposição capítulo por capítulo, mas eu quero trabalhar com os temas principais de Romanos. Nós iniciamos falando um pouquinho do capítulo 1 como uma introdução ao que Paulo deseja, então, falar aos romanos. Ele vai trabalhando ali como uma espécie de preparação e ele vai, então, crescendo naquilo que ele quer falar aos romanos. E capítulo 3 em diante, então, nós vamos encontrar dois temas importantíssimos. A depravação total do homem, que se inicia no capítulo 1, nós iniciamos esta fala um pouquinho semana passada, falando da depravação do homem, de que maneira o homem se aprofundou no pecado, como o homem caiu no pecado mais horrendo, e lembrando do retrato do espelho que era Roma, uma cidade onde a perversidade era tão grande que afetou todas as esferas, do mais rico ao mais pobre, do leigo ao político e até o religioso. Paulo vai trabalhar um pouquinho ainda no capítulo 2 e 3 com essa ideia da depravação, falando que o homem se tornou até idólatra de homens, mas eu quero dar uma ênfase na justificação, que é bem importante para nós. Então, esse vai ser o nosso tema dessa noite, a justificação pela fé. Em alguns momentos, talvez você vá se lembrar de algumas ministrações que nós fizemos na carta aos Gálatas. E a coincidência não é coincidência, porque o escritor é o mesmo, né? Paulo em Gálatas, Paulo aqui. Então, Paulo tem a mesma ideia da justificação. Então, nós vamos ver que o homem, em pecado, ele é separado de Deus. Isso é um fato. Todo homem que está em pecado, ele está afastado de Deus. E, por natureza, o homem já nasce em pecado, ele já nasce um ser pecador. Como diz o salmista, em pecado me concebeu a minha mãe. Então, todo homem, seja ele quem for, de qualquer época, de qualquer etnia, de qualquer cor, ele já nasceu em um pecado. E então ele precisa da graça de Deus. Todos pecaram. É isso que Paulo diz. Todos pecaram. Não tem essa de que alguém nasceu sem pecado. O único que nasceu sem pecado foi Jesus Cristo. Nasceu sem pecado porque ele era a oferta que Deus enviou ao mundo para se sacrificar, para ser sacrificado e morrer em lugar daqueles que tinham pecado. Então, o inocente foi julgado como injusto. O que não tinha pecado foi dado como pecado. O que não deveria estar na cruz estava lá justamente para nos salvar e nos remir. Então, os nossos pecados nos separam de Deus. Isso é algo que nós sabemos, como eu disse na quinta-feira passada, e disse no domingo também, nós sabemos que o pecado, ele nos afasta de Deus. Nos afastava antes, quando nós não conhecíamos o amor de Cristo. Fomos unidos de novo quando nós fomos encontrados por Ele, quando Ele nos achou, quando Ele, conforme nós cantamos domingo, do hino 269, o hino 269, o sangue dele nos tornou mais alvos do que a neve, nos purificou. Então agora nós fomos redimidos. E nós sabemos disso. O problema é que nós continuamos pecando. E nós achamos que está tudo bem quando nós pecamos. Como eu estava vendo essa semana uma artista que já foi crente, quase morreu, depois ficou crente, e agora se desviou de vez e se desviou pior do que ela estava. E ela num avião, o avião deu umas turbulências, então ela estava com o filho dela, ela disse assim, eu falei para o meu filho na hora que deu as turbulências, vamos pedir perdão, porque é só pedir perdão e que se a gente morrer, a gente vai para o céu. Com toda a carga de pecado que ela está praticando, sem arrependimento de fato, como se fosse uma confissão, assim, dizendo assim, Senhor, estou arrependido, pronto. Como se fosse algo fútil assim. Não, isso não é arrependimento. Arrependimento não é somente falar. Arrependimento é o coração de fato
ser transformado, ser tirado daquele coração de pedra, né? Ou de coração de pedra, e ser colocado em um coração de carne, um coração realmente que pulsa, que bate pelo Senhor. Realmente abandonar as práticas ruins. Nós sabemos disso, mas nós continuamos pecando. Então, vale o aviso de novo para nós. Toda vez que nós pecamos, nós colocamos uma separação entre nós e Deus, porque Deus é santo. Deus é santo e Deus não anda com gente não santa. Tá? Isso, simbolizando isso, ou trazendo uma representação disso, do Antigo Testamento, algumas passagens são muito interessantes para ilustrar isso. Moisés e Josué, quando foram na presença de Deus, eles tiveram que fazer o quê? O ato de tirar as sandálias, ali era um ato para dizer assim, o local que você vai pisar é santo. Então, por que é santo? O local era santo? Não, Deus estava ali. E porque Deus estava ali, se tornou santo. Quando Deus ia falar com a congregação, qual era a convocação para o povo? Olha, santificai-vos, porque amanhã o Senhor passará no meio de vós. Então o povo tinha que se santificar. Não podia ter suas relações íntimas, não podia, tinha que se privar de algumas coisas, tinha que se preparar em jejum, todos da casa, os servos, os animais, todos tinham que estar preparados para ouvir Deus, um ato de se santificar para ouvir Deus. Então, nós não podemos andar em pecado. Não estou dizendo que nós não vamos pecar, mas se nós pecarmos, João diz, nós temos um advogado diante de Deus Pai, Jesus Cristo, o homem que nos perdoa de todos os pecados. Então, nós precisamos ter isso em mente. O pecado nos separa de Deus. Pecado não é para se brincar. E eu estou falando de todo tipo de pecado. Vou ilustrar aqui esse que não existe, tá? Pecadinhos e pecadões. Tá? Nos afastam de Deus. Não pensem que uma mentira, uma mentirinha, como nós falamos na escola bíblica, uma mentirinha vai passar batido diante de Deus. Não. Deus repugna a mentira. Seja ela uma mentira. Engraçado que nós temos a justificativa. Não, mas não foi mentira. Eu só não falei a verdade. Eu só omiti. Né? Ah, mas foi para o bem. Não. Mentira é pecado diante de Deus. Então, uma mentira e um adultério, claro que as consequências do adultério são maiores. Claro que as consequências de um assassinato são maiores. Mas diante de Deus tudo é pecado. Tá? E isso traz separação entre nós e Deus. Deus é perfeito sem pecado. Deus nos ama. Deus não quer que nós morramos, mas que tenhamos vida eterna. Mas nossos pecados devem ser removidos para termos a vida eterna com Deus. Tá? É isso que Paulo vai trazer aos romanos. Deus é santo, Deus nos ama, Deus preparou a vida eterna para nós. Mas como eu vou usufruir desse amor de Deus? Como eu vou usufruir da eternidade? Não pecando. Não pecando. Tá? Irmãos, nós devemos ter consciência disso. Nós precisamos, em nome de Jesus, rever as nossas atitudes. Nós precisamos parar de achar que algumas coisas não têm importância. Tem importância, sim. Ou nós levamos a sério a nossa fé, ou nós levamos a sério o nosso relacionamento com Deus, ou nós seremos igual os mundanos, que quando querem vão nas suas igrejas, que quando querem falam de Jesus, mas que a maior parte do tempo vivem como se Deus não existisse. Se entregam aos seus belos prazeres. Então, todos somos pecadores. Romanos 3, 23 diz isso. Todos pecamos e carecemos da glória de Deus. E nós devemos acreditar, devemos ter ciência disso, de que Cristo morreu na cruz para satisfazer a justiça de Deus Pai, por causa dos nossos pecados. Então, nós pecamos. Nós pecamos ao longo da história. Deus exigiu um sacrifício santo, um sacrifício justo. Alguém precisava morrer de uma forma única. Não mais como anteriormente no Antigo Testamento, que se sacrificava
um animal, todas as vezes que pecavam, levavam os sacerdotes sacrificavam o animal no altar, aquele sangue era espargido, e então se queimava aquele animal e a fumaça subia como uma propiciação de que Deus aceitou aquele sacrifício. Isso se repetia por muitas vezes. Então, agora Deus diz, não, isso tem que acabar, precisa ter um sacrifício único. E então, Jesus é a oferta expiatória única e de forma eficaz. Por isso que o escritor aos Hebreus diz que Cristo, ele substituiu todo o sacrifício da lei. Ou seja, Deus não quer mais sacrifício de bodes, de carneiros, porque agora o sacrifício único foi feito, o sacrifício de Cristo, e o sangue dele é suficiente para perdoar os pecados do passado, do presente e do futuro. Por isso nós precisamos entender que Cristo, ele pagou o preço que era exigido. E esse ato nós chamamos isso de justificação. Ele nos justificou diante de Deus. Então, justificação, nós vamos ver aqui, que não significa que nós agora somos justos. Não. Nós nos tornamos justos por causa do justo que morreu e pagou o preço por nós. Então, qual é o contexto de Romanos capítulo 3? Eu vou ler aqui para a gente poder compreender. Tá? Paulo passa a primeira parte de sua carta aos Romanos explicando a terrível situação espiritual dos gentios e judeus. Qual era essa primeira parte que Paulo fala? Paulo coloca isso do que nós lemos, um estado de depravação total. Tá? Um estado degradado que aqueles homens viviam. Paulo, então, gasta a primeira parte mostrando que situação eles encontram. E se você for ler aí a primeira parte do capítulo 3, olha o que diz ali Paulo. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sobre todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para serem justificados nas tuas palavras e venha a vencer quando forem julgados. Mas, se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem? Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se, por causa da minha mentira, fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens, a condenação deles é justa. Então Paulo está dizendo, qual é a situação aqui desse homem depravado? Condenação. Condenação. Paulo responde às objeções acima dos judeus e dos gentios. Se você for ver no capítulo 2, a partir do 17, Paulo vai falar que os judeus são indesculpáveis, porque a lei foi entregue a eles. Cristo foi enviado aos judeus. Lembra que Paulo fala? A salvação veio primeiro aos judeus, depois aos gentios. Os judeus fizeram o quê? Rejeitaram. E então os gentios abraçaram essa salvação. Então Paulo diz, todos são indesculpáveis diante de Deus. Não há injustiça da parte de Deus em condenar aquele que pecou contra ele. A ira de Deus derramada sobre o homem pecador é justa. Deus não é injusto. Tá? Então esse é o primeiro ponto que Paulo diz. E ele coloca, os gentios ignoraram a verdade de Deus, adorando a criação ao invés do Criador. Nós vemos isso. A situação do gentio era essa. Eles não quiseram adorar a Deus. O que eles fizeram? Adoraram a criatura em lugar do Criador. Fizeram para si ídolos diversos, ídolos dos mais incontáveis, dos mais incontáveis que você possa imaginar. Adoraram não só animais, não só objetos, mas homens, como César, que era um deus para eles.
uma entidade para eles. Então, esses são gentios, conforme nós vemos lá. Os judeus se consideravam superiores aos gentios, mas estavam igualmente separados de Deus pelo seu pecado. Tá? Está lá em capítulo 2, do 17, como eu disse. Então, Paulo está dizendo aqui, nenhum dos dois são desculpáveis diante de Deus. Os gentios negaram, não quiseram adorar a Deus, preferiram adorar a criatura. Os judeus se acham a última bolacha do pacote. Se acham que eles são o povo escolhido e, por causa disso, fazem o que querem. Acham que serão justificados porque eles são descendência de Abraão. Mas não são. São também indesculpáveis, e Paulo coloca, igualmente separados de Deus pelos seus pecados. Porque eles negaram a justiça de Deus. Eles negaram o Filho de Deus. E Paulo, então, continua o texto. Ninguém, judeu ou gentio, poderia reivindicar uma justiça de pé, assim, diante de Deus. Parece que a raça humana estava presa num dilema sem esperança, estando todos separados de Deus e incapazes de restauração, tá, de relacionamento com Deus por conta própria. Então, ou seja, ninguém, nem judeu nem grego, poderia, por conta própria, se justificar diante de Deus. Não há nada que o homem poderia fazer para se tornar justo diante de Deus. É isso que Paulo está querendo dizer. Nem o gentil, porque fizeram a sua escolha, nem o judeu, porque também fizeram a sua escolha. Quais as escolhas de ambos? Pecar contra Deus. Então, por isso, todos eles são indesculpáveis. Tá? Então, Paulo vai trabalhar muito com essa questão da degradação humana, de como o homem se afundou no pecado. E das nossas doutrinas presbiteriana, já foi uma doutrina mais observada pela igreja evangélica, hoje nem tanto, é a doutrina da depravação total. Nós acreditamos que o homem, pós-queda, ele se tornou um depravado e tornou-se incapaz de se chegar diante de Deus. Ele morreu espiritualmente. Nós acreditamos nisso. Isso é uma doutrina que nós não abrimos mão. Alguns evangélicos, alguns ramos, entendem que o homem não se tornou totalmente incapaz de se chegar a Deus. Que na queda do Éden, o homem, ele pecou contra Deus, mas ele pode, por livre arbítrio, se achegar a Deus. Então ele faz a escolha de se achegar a Deus ou não. Nós não acreditamos nisso, respeitamos os irmãos que pensam assim, mas nós não concordamos com essa doutrina do livre arbítrio, de que o homem pode escolher a Deus, que ele pode andar errante, uma hora ele pode falar assim, caramba, eu estou entristecendo Deus, vou parar de pecar. A gente diz que essa doutrina, brincando com os irmãos, claro, com muito respeito, que é a doutrina do bem me quer, mal me quer, aquela florzinha, né? Estou salvo, não estou salvo. Estou salvo, não estou salvo. Hoje eu estou salvo, amanhã não. Não, nós não acreditamos nesta doutrina de que é pelo livre-arbítrio que o homem é salvo. Nós acreditamos que Deus, de forma soberana, né, ele salvou quem ele quer. No estado de depravação, no estado de morte espiritual que o homem estava, Deus resgatou quem ele quis. Quando chegar em Romanos 9, nós vamos aprender isso, se há injustiça de Deus. Se Deus é injusto em escolher alguns e não outros. E já adianto, é mentira, não é verdade que nós, a Igreja Presbiteriana e os reformados, acreditam na dupla predestinação, ou seja, de que Deus escolheu alguns para a salvação e escolheu outros para a condenação. Não é verdade, então eu vou deixar isso para que você não falte no culto que nós falaremos sobre isso, você vai ficar com esse gostinho de querer ver o que é que nós pensamos de fato quando nós estudarmos Romanos capítulo 9. Ponto isso. Então, Paulo está dizendo, não há condição do homem se salvar por si próprio. Ele pode andar de joelho a cidade inteira, ele pode fazer tantos votos quanto ele quiser, ele pode pegar uma soma de dinheiro imensa, trazer
em qualquer igreja e tentar se justificar, não vai conseguir. Isso já foi tentado, tá? Ao longo da história já foi tentado. Ao longo desses 21 séculos, o ser humano já tentou a sua justificação diante de Deus por somas de dinheiro, por penitências e por votos. Não conseguiu, porque somente pela graça de Deus, somente pelo sacrifício de Cristo, que se ofereceu na cruz como oferta por causa dos nossos pecados, e então nós conseguimos ser justificados por Cristo. E aí, então, Paulo ele vai fazer uma progressão dentro do seu discurso sobre a justiça de Deus. Lembra lá no capítulo 1, quando Paulo diz assim, o justo viverá pela fé. Quando ele diz, versículo anterior, Romanos, capítulo 1, ele diz assim, pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação, tanto daquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, Paulo está dizendo, a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho. Então, uma vez que o homem agora está caído no pecado, ele se definiu, e nós já falamos bastante disso na quinta passada, um pouquinho agora, tá? Então, o que fazer? Paulo está dizendo, a justiça de Deus vai nos ajudar a entender isso. Então, Paulo faz uma progressão sobre a justiça de Deus. Então, vejam só nesses capítulos 3 e 4 como Paulo aborda isso. Do versículo 21 ao 26, Paulo retrata a justiça de Deus por meio de Cristo. Tá? Se você observar aí o capítulo 21, versículos 21 a 26, Paulo vai falar isso. A justificação pela fé em Cristo. Olha o que ele diz. Mas agora, sem lei, se manifesta a justiça de Deus, testemunha da lei pelos profetas. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos, sobre todos os que creem, porque não há distinção. Não há distinção de quê? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então, o primeiro ponto, Paulo retrata isso. A justiça por meio de Cristo. É por Cristo que vem a justiça. Mas Paulo continua, dos versículos 27 a 31, Paulo defende o Evangelho contra os seus críticos judeus. Sempre eles, né, como nós estamos vendo lá em Gálatas. Os judeus fazem o quê? A partir do versículo 27 ao 31. Paulo vai combater porque os judeus estão se contrapondo a isso. Então Paulo diz, onde está a jactância? Foi de todo excluída? Porque a lei, lembra que quem defende a lei, quem defende as obras, quem defende a circuncisão? Os judeus. Os judeus estão dizendo, só pode ser salvo como dentro da lei, só pode ser salvo se você se circuncidar, se vocês cumprirem os calendários, privação dos alimentos, então tem que cumprir ali. Paulo está dizendo, porque a lei, né? Porque na lei, ou das obras, não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. E porventura, Deus somente dos judeus? Não, o é também dos gentios. Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso mediante a fé e o incircunciso também. Então, vejam só, Paulo está combatendo isso. Paulo está defendendo o evangelho contra os críticos judeus que querem emplacar nos gentios a lei, né, a circuncisão e tudo aquilo que a gente está vendo na carta aos Gálatas. E por fim, no capítulo 4, do 1 ao 25,
Paulo vai ilustrar essa justiça através do quê? Da vida de Abraão. Então, Paulo vai resgatar a história, Paulo vai entrar na história para mostrar, então, que a justiça de Deus está em Jesus Cristo e ela pode ser vista em Abraão. Por isso que ele vai fazer um paralelo entre Abraão e Cristo, tá? Para que fique bem claro, tá? Que Abraão foi justificado pela fé e não pela lei. Sendo Abraão justificado pela fé, então ninguém pode ser justificado pela lei. É isso que Paulo está dizendo, conforme nós já vimos lá em Gálatas. Né? Porque a lei, qual é a função da lei? Nós aprendemos isso. Qual a função da lei? Pergunta, não, é uma pergunta. Qual a função da lei? A função da lei é expor o pecado. Quando tem uma lei dizendo assim, ó, 180 km, não passe de 100 km, está mostrando para você, se você passar, você é um infrator. Né? Se tem uma placa ali na frente da nossa igreja, proibido entrar com cachorro, e alguém entra com cachorro e põe um bichinho aqui na frente. Ela é um infrator da lei. Então a lei está mostrando que nós somos infratores. Então a função da lei é mostrar o pecado. Mas ela não pode trazer alívio para nós. Não pode trazer alívio. Ela não pode trazer paz para nós. A paz só traz a justiça de Deus. Então, Paulo está dizendo, ninguém, nem Abraão, foi justificado pela lei. Abraão foi justificado pela fé, por isso que ele é chamado de um pai da fé. Será que vocês não conseguem enxergar isso? Paulo dizendo isso para os judeus, né? Será que vocês não conseguem enxergar? Nem o nosso pai Abraão foi justificado pela lei. Eu acho muito interessante Paulo, gosto muito de Paulo por isso. Porque Paulo, quando ele está confrontando os judeus, e nós estamos falando de um homem avançado ao seu tempo, um homem versado, um homem poliglota, um homem conhecedor da filosofia, um homem conhecedor da lei nos seus mínimos detalhes. Paulo, quando vai confrontar os judeus, ele apela para a lei. Sabe aquele debate que você está conversando com alguém, e aí quando você quer ganhar a atenção da pessoa, o que você faz? Você pega a fala dela e diz, a sua fala, eu vou usar aqui como minha defesa. Então Paulo diz, vocês estão defendendo a lei, então eu vou usar a própria história nossa para mostrar que nem o nosso pai, Abraão, foi justificado pela lei, mas pela fé. E contra a Escritura, não tinha como eles negarem. Então, nós vemos que a injustiça de todas as pessoas, o argumento de todas as sessões do capítulo 1 ao capítulo 3, conclui-se aqui, né, no capítulo 3, 4. Paulo cita o Antigo Testamento para acusar todos de pecado, tanto judeus quanto gentios, preparando o caminho para a reivindicação dessa posição correta com Deus, que está disponível apenas para aqueles que confiam na morte expiatória de Cristo. Então, Paulo vai na história, mostra para eles que todos são pecadores, porque está escrito na lei, o que Paulo cita aqui, porque está escrito os profetas menores, lá está escrito que todos pecaram. Paulo apela para Abraão, dizendo assim, nosso pai Abraão foi justificado pela fé, então isso tudo era uma preparação, tudo uma preparação para o recebimento do Messias, do nosso Cristo, que seria o nosso substituto, que ele sim seria a oferta única, a oferta de expiação pelos nossos pecados para sempre, de modo que não precisaria ser repetido de novo. E então, Paulo vai crescendo, vai progredindo, falando dos conflitos nas ações humanas. Ele vai trabalhar isso nos versículos 10 a 12 do capítulo 3, quando ele se concentra na pecaminosidade do ser humano. E ele vai citar aqui Salmo 14. Te convido para abrir lá Salmo 14. Quando ele cita as palavras, ele está remetendo às escrituras do Antigo Testamento. Lembra que eu falei? Paulo, nos seus argumentos, ele está sempre trabalhando com a escritura, porque ele está falando com religiosos. Ele está falando com fariseus, com saduceus, está falando com pessoas que tinham zelo pelas escrituras do Antigo Testamento. Então, Paulo está citando aqui o Salmo 14. E o que diz no Salmo 14?
Diz um sensato no seu coração, não a Deus. Corrompem-se e praticam a abominação, já não há quem faça o bem. Versículos 1 a 3. Do céu, olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. E aí diz: todos extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há um sequer. Então veja, Paulo resgata na história para mostrar que todos pecaram. Então há um conflito nas relações humanas. Paulo diz que ninguém é justo, que ninguém pode buscar a Deus, que ninguém faz o bem, e ele então indica que nenhum ser humano pode buscar, nenhum ser humano por si mesmo pode buscar a Deus ou fazer algo que mereça salvação. Nada. Nós não acreditamos, de novo, no sinergismo. Lembra que eu falei? Sinergismo. Nós não acreditamos nisso. Sinergismo é: eu dou a minha colaboração a Deus no processo de salvação. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos no monergismo. Ou seja, é Deus quem faz, do começo ao fim, a obra de salvação. É Ele que começa, é Ele que sustenta, é Ele que finaliza a salvação na nossa vida. Isso não nos isenta de responsabilidades. Então, Paulo está dizendo, não há sinergismo na justificação. Não há nada que possamos fazer para nos tornar justos diante de Deus. Pode fazer a penitência que você quiser, pode ler o salmo inteiro e ler de cor, de costas, de sentado, deitado, ajoelhado no milho, pode fazer o que você quiser, você não vai conseguir obter a justificação. Porque ela só vem por meio de Cristo, pelo sacrifício de Cristo. Então, Paulo não está negando que os seres humanos realizam algumas ações que se conformam externamente com a bondade, mas ele aponta que essas ações antes da salvação são manchadas pelo mal, uma vez que não são feitas para a glória de Deus. Então, Paulo está dizendo, por causa do nosso pecado, todas as nossas ações estão contaminadas. Até mesmo aquilo que nós fazemos de bem estão contaminados por causa do pecado. Por isso que Paulo diz, não há quem faça o bem. Porque uma vez que o bem não é feito para a glória de Deus, ele deixa de ser um bem que glorifica a Deus. Você já ouviu, né? Você diz assim, mas eu sou boa pessoa. Eu não roubo, eu não mato, eu não fumo, eu não bebo. Sou um bom marido, sou um bom pai. Sou uma boa pessoa, pago meus impostos. Mas ela não crê em Deus, mas ela não teme a Deus. Paulo está dizendo, não há quem faça o bem se não for para a glória de Deus. Por quê? Ela está passando pela sua cabeça. Porque o bem que essa pessoa está dizendo que está fazendo, ela está trazendo para si. Está dizendo assim, eu faço isso, então eu não sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa justa. Por que ela se acha justa? Porque ela entende que ela propiciou, ela providenciou a sua justiça por essas ações. De não beber, não fumar, não trair a esposa, não bater no filho, não deixar de pagar as suas contas, por não ter vícios nenhum. Então está dizendo, eu mesmo me justifiquei. Paulo está dizendo, não, errou o alvo. Porque não tem quem faça o bem se não for para a glória de Deus. Não há nada que possamos fazer para nos tornar justos. E então, Paulo faz uma pequena listinha aqui para mostrar que os homens se entregaram aos seus desejos do coração, eles adoraram criaturas, eles se entregaram às suas paixões desonrosas, já falamos sobre isso, estou relembrando os irmãos, eles se entregaram a mentes irrefletidas, eles cometem atos de maldade e aprovam aqueles que praticam, né? Não é só pecado quando eu não cometo, mas é pecado quando eu não cometo, mas aprovo. Não aprovo. E nós falamos bastante disso já na semana passada. Para Paulo, a infidelidade judaica não anula a fidelidade de Deus. Deus é fiel o tempo todo. Independente da nossa infidelidade, Deus continua sendo fiel. É isso que ele diz no capítulo 3. O que devemos concluir então? Somos nós, judeus, melhores que os gentios? De jeito nenhum. Tanto judeus quanto os gentios estão debaixo do pecado. Então nós não podemos nos achar melhor do que ninguém. E isso é um cuidado que nós devemos ter, porque nós, em muitas ocasiões, achamos que por nós estarmos na igreja, participando dos sacramentos, comungando a fé, nós somos melhores do que os outros. De fato, não.
Nós, neste momento, servimos a Deus e estamos procurando manter a santidade. Mas todos nós estamos na mesma situação. Nós pecamos e carecemos da graça de Deus que nos alcançou. Diante de Deus, nós somos amados como os de fora também são amados. Então, Paulo está dizendo, não há diferenciação. Para Deus, Deus não é um Deus de um segmento, de uma etnia. Deus é o Deus daqueles quem ele redimiu, daqueles para qual ele morreu. É isso que Paulo quer dizer. Então, todos são pecados. Então, Paulo responde aí aos questionamentos judeus, né, trazendo a eles que há uma separação entre Deus e os homens, e essa separação chama-se pecado. Tá? Só coloquei aí para ilustrar, para vocês relembrarem que nós falamos. E isso iniciou em Adão, quando Adão tem contra o Senhor. Então, há uma vala, né, um distanciamento entre nós e Deus. E esta ponte que nos liga a Deus é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Somente esse abismo, só conseguiremos passar esse abismo e chegar em Deus por meio de Cristo. Não há outra maneira. Então, Paulo agora, ele caminha, uma vez que ele deflagrou e mostrou a situação do homem, Paulo aponta agora para a justificação. E é uma doutrina que nós não abrimos mão também, é uma doutrina elementar da nossa fé reformada, que é a justificação. E isso está bem claro no capítulo 5, embora Paulo trabalhe bem com isso também na carta aos Gálatas. Aqui no capítulo 5, Paulo vai iniciar no capítulo 3, mas ele vai dar ênfase no capítulo 5, de que a justificação do pecado pode ser a justificação do pecado não pode ser obtida por boas obras. Há uma ala do cristianismo que defende as boas obras, dizendo que nós temos que fazer boas obras, né, para que nós sejamos justificados diante de Deus. Nós não acreditamos nisso. Mas isso não significa que nós não fazemos boas obras. Por que nós fazemos boas obras? Porque nós somos justificados. E não para sermos justificados. Então, Paulo já coloca isso no versículo 21. Não há obras humanas que possam fazer com que o homem seja justificado. Segundo, Paulo fala ou revela a maravilhosa graça de Deus. Romanos 3, 25 e do capítulo 5, 21 também. Paulo está dizendo, a graça de Deus foi derramada sobre nós. De modo que, por causa dessa maravilhosa graça, nós fomos feitos justos por causa do justo. Paulo diz que a justificação dos pecadores nos foi prometida por Deus. Olha que interessante. Paulo vai na história dizendo, essa justificação foi promessa de Deus. Se cumpriu em Jesus, porque Deus prometeu nos justificar. Paulo também diz que a justificação do pecado resulta em um relacionamento correto com Deus. Versículos 3, 21 a 22, Paulo está dizendo, o relacionamento nosso com Deus vai ser bom e vai ser correto a partir de uma justificação. Eu preciso ser justificado para que o meu relacionamento com Deus seja correto. Porque se eu não for justificado, eu vou tratar Deus como um cara legal, um cara lá de cima, parceiro, amigo, vou tratar ele como um colega, vou tratar ele como alguém bacana, gente boa, né? Brodão, né? E outros adjetivos que nós podemos colocar aí. Mas quando nós somos justificados, nós entendemos que Ele é o nosso Pai. Que Deus é o nosso Pai. E que Jesus Cristo é o nosso Redentor. Aquele que nos redimiu do pecado. Não é um cara legal. Não é o brodão, não é o amigão, não é o colega, não é o gente boa. Mas é o nosso Senhor. O nosso Rei. Então, Paulo vai dizer que o nosso relacionamento correto depende disso. As Escrituras também vão nos ajudar a entender de que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Já vimos bastante isso. Vai falar também que a justificação dos pecadores é somente através da fé em Jesus Cristo. Capítulo 3, nós vemos isso. Somos justificados pela fé em Cristo. E não por outra coisa qualquer que seja.
O que é, então, essa justiça? Né? Eu acho que esse tema é tão interessante nos dias de hoje. Eu fico, às vezes, impressionado com as escrituras. E é legal a gente se impressionar. É bom. Quando nós olhamos para o cenário do nosso país, falando de justiça, quando você assiste uma sessão da Câmara, do Senado, ou do STF, ou alguma liderança política falando sobre justiça, quando você vai para a Bíblia, você fica impressionado e fala assim, uau! É como se Deus esfregasse na cara desses homens que eles são injustos. Por mais que falem de justiça, eles são injustos, eles não sabem o que é justiça. Justiça de Deus, ou retidão, né? É a qualidade de ser honesto, responsável e moral. Isso é o dicionário de Cambridge que diz. O dicionário de Oxford diz que é a condição ou qualidade de ser honrado, ou honesto, ou retidão. Isso é muito interessante. O desonesto, o irresponsável, o imoral, por mais que ele diga, sou justo, ou estou falando de justiça, o semblante dele desmente. Vocês perceberam isso? Tente olhar para um desses homens que falam de justiça nos dias de hoje. Você começa a rir, né? Assim como você começa a rir. E é muito impressionante quando esses dias alguém diante deles diz assim: vocês que são os detentores da justiça no país, vocês que têm a incumbência de colocar a venda sobre os olhos e julgar a causa de forma imparcial, vocês não têm respeito do povo brasileiro. Não têm respeito do povo brasileiro. Isso deveria descer ao coração de cada um deles como uma vergonha. Eles deveriam repensar. Eles deveriam chegar nas suas casas, colocar a mão na consciência e dizer assim: é verdade. É verdade. Nós temos agido de forma injusta. Não temos praticado a justiça. E a Bíblia ela é muito interessante, porque quando ela fala da justiça de Deus, ela está falando de alguém que é reto. Alguém que pratica a justiça verdadeira. Por isso que Paulo diz, Deus não é injusto. Deus não é injusto em nenhuma das suas atitudes. Quando nós olhamos para as Escrituras, meus irmãos, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, mas principalmente o Antigo Testamento, e nós olhamos as ações de Deus, para nós cristãos, nós olhamos e falamos, Deus agiu certo. Para aquele que não é justo, que não vive a justiça, que não sabe o que é justiça, ele diz, Deus não pode fazer isso. Como Deus pode ter feito isso? Que maldade! Eles não conseguem porque eles vivem numa sociedade ímpia e injusta, então eles não conseguem enxergar a justiça de Deus, porque os seus corações estão na idolatria do pecado. E então, o que significa a palavra justificação no grego ali, de kaios, né? De kaios, que é no grego, ela aponta para o inocente, ou vindicar a inocência, declarar e tratar como justo. É isso que Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, 33. O verbo justificar ocorre pelo menos 39 vezes no Novo Testamento, e 29 das vezes, das 38, são ditas por Paulo. Isso é muito interessante. São 39 vezes dita no Novo Testamento, mas 29 vezes são proclamadas por Paulo o termo de kairos, ou justiça. E para nós entendermos assim rapidamente, né? Esse termo é um termo legal, um termo judicial, tá? Que declara alguém justo. Então a justificação é eu declarar alguém justo. É como se um juiz julgasse a sua causa e falasse assim: justo, você está inocentado daquilo que te acusa. Havia uma acusação contra nós, pecado contra Deus. Jesus foi e disse: está pago o pecado deles, são justos. Então, Cristo nos declara justo. Então, justificação é Cristo nos tornar justos. Tá? Ele nos fez justos. Segundo, é um veredito que inclui perdão da culpa e do castigo pelo pecado. Então, a justificação ela nos afasta do peso do pecado. Ou seja, a culpa do pecado não está mais sobre nós. Quando Cristo nos declarou
inocentes, a culpa do pecado saiu de nós. É por isso, e somente por isso, que você, assim como eu, que pecou de todas as maneiras, que você olha para trás e aquilo que você fez lá no passado não te acusa mais. Você não sofreu amnésia, não é isso que eu estou dizendo. Você não esqueceu do que você fez. Espero. Tá? Nem está sofrendo de nenhuma doença de esquecimento. Você lembra do que você fez, mas não tem a culpa do pecado mais. Por quê? Porque Cristo te justificou. Então, vou dar um bom motivo para você chegar em casa hoje, dobrar os joelhos e orar e agradecer a Deus de todas as manhãs. Se lembre de algo que você fez, que você pecou. Quando você lembrar daquilo, você não sentir culpa daquilo, é porque você foi perdoado por Deus, porque você foi justificado por Deus. Então, é um bom motivo para agradecer a Deus, porque a culpa do pecado não está mais sobre você, porque você foi perdoado por Deus, você foi justificado por Cristo. 3. Deus imputou o pecado do homem na conta de Jesus Cristo. E aí, mais um motivo para você agradecer. O teu pecado merecia uma condenação. O teu pecado tinha uma consequência grande. Todos que pecaram deveriam morrer. Foi isso que Deus disse para Adão: no dia em que você comer, você vai morrer. E todos os que pecam contra Deus, o veredito é a morte. O pecado que estava em nós foi tirado de nós e colocado em Cristo. Ele levou o meu e o seu pecado e de todos os eleitos de Deus. Cristo levou sobre ele. 4. O pecador recebe este dom da graça de Deus apenas pela fé. Como é que nós recebemos a justificação? Única e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. Não precisa soma de dinheiro, não precisa penitências, não precisa voto nenhum. Somente a fé em Cristo. Por isso nós cantamos, somente em Cristo a nossa fé é firmada. Tá? E quinto, justificados, os crentes têm paz com Deus. Isso é uma bênção, um dos benefícios. Pecamos, não temos mais a culpa do pecado, porque fomos perdoados por Cristo. Ele levou sobre si os nossos pecados. Tá? Deus imputou nele. E então nós recebemos esse dom pela fé e então encontramos paz. Aquilo que outrora nos afrontava, tirava a nossa paz, hoje não nos tira mais, porque Cristo nos trouxe paz pela justificação. Então, a linha do tempo da justificação, podemos fazer isso. Nós encontramos na história de Ló, depois você pode ler isso em Gênesis 19. Depois nós vemos a história de Abraão, Paulo vai resgatar isso, né, em Gênesis 20. Depois nós vemos na história de Jacó também, né, Gênesis 30. Vemos Cristo nos justificando, se cumprindo em Cristo todas as profecias, se cumprindo em Cristo a justificação. E Paulo se refere à justiça de Deus em Cristo Jesus, expondo aos romanos, expondo à igreja, que todos aqueles que foram salvos por Cristo são justificados. Todo salvo, ele é justificado. Todo eleito, ele é justificado por Deus em Cristo Jesus. Então, essa é uma certeza que nós temos. Cristo ressuscitou. E ele não ressuscitou apenas por ressuscitar. Cristo ressuscitou como a propiciação de que Deus aceitou aquela oferta. Lembra a propiciação? A fumacinha que subia lá dos animais que eram queimados, subia ao céu, aquilo era uma propiciação. Deus aceitou a oferta. Cristo ressuscitando, simbolicamente ou alegoricamente, é uma forma de entendermos que Deus aceitou a oferta de Cristo, que chama-se propiciação. E ele ressuscitou para nos justificar. Então, a morte de Cristo foi o pagamento. A sua ressurreição foi a nossa justificação, para que um dia possamos também ressuscitar e ser glorificados com Ele. Então, nós temos aí mais uma ilustração da justificação pela fé. É pela graça, mediante o sacrifício de Cristo na cruz, não é pelas obras. Tá? Temos na justificação a redenção divina, a propiciação divina, encontrada também na justificação em Cristo, e a demonstração
divina quando Deus nos torna justos por causa de Cristo. Encontramos, então, na carta aos Romanos, ainda falando sobre a justiça de Deus, dizendo que Deus é reto, porque a salvação se baseia na fé. Ou seja, não depende da lei. Tá? Não depende da lei. Embora testemunhada pela lei e pelos profetas. E Paulo ele volta a história para dizer: a própria lei e os profetas testemunharam acerca da justiça de Deus. Deus é reto porque a salvação é pela fidelidade de Jesus Cristo. Lembra lá, né? Os homens, os gentios, eles negaram a Deus. Mas como eles negaram a Deus? Como eles se tornaram pecadores? Negando a Deus, satisfazendo-se dos desejos do seu coração. E então a infidelidade deles os tornou condenáveis, réprobos diante de Deus. E Deus exige, então, fidelidade. Tá? E essa retidão, né, e a salvação que nós temos é por causa da fidelidade de Deus, de Jesus. Jesus foi fiel a Deus até a morte, como escreveu Paulo aos Colossenses. Ele se fez oferta aos Filipenses, desculpa. Ele foi obediente à morte e morte de cruz, diz Paulo aos Filipenses. Deus é reto porque a salvação é um dom gratuito baseado na graça e redenção de Deus que está em Jesus Cristo. Então, tudo por Jesus. A justificação ela é uma obra feita pelo nosso Senhor, que existe, e Deus exigia santidade, Deus exigia retidão. Quem melhor reto e santo do que o seu Filho para nos justificar? Por isso, não há outro meio. Não temos como obter justificação fora de Jesus Cristo. Então, Paulo continua dizendo que Deus é reto porque ignorou, através da obra de Jesus, os pecados cometidos de antemão. Então, ou seja, tudo foi lançado em Cristo. Os nossos pecados foram lançados nele, e por causa dele, e por isso nós obtemos a justificação. E porque a paciência de Deus foi demonstrada na retidão de Cristo Jesus, que no tempo certo, ou seja, sendo Deus o juiz e aquele que justifica as pessoas pela fidelidade de Jesus. Isso Paulo diz no versículo 25 do capítulo 3, quando falando que Deus ele é santo e ele é justo. Não há injustiça da parte de Deus, não há injustiça em Deus em não salvar, em não justificar quem ele quer. E quais as consequências, partindo para o final, quais as consequências da justificação? São três as consequências da justificação, é o resultado da justificação, tá? Para a gente poder decorar essa noite. Primeiro, capítulo 5 vai dizer paz com Deus, vai dizer que permanecemos na graça e que nós nos alegramos na esperança da glória de Deus. É isso que diz lá no capítulo 5. Você pode ler comigo lá, Paulo dizendo: justificados sois mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos paz com Deus. Essa paz está baseada na obra da redenção que nosso Senhor Jesus Cristo alcançou na cruz. Ele fez a paz pelo sangue de sua cruz. Colossenses capítulo 1 também, Paulo vai relembrar isso, que por causa dele, por ele foram feitas todas as coisas. Né? Ele é o início, ele é o fim de todas as coisas. É por causa dele que nós fomos justificados e salvos. Qualquer um que tenha lançado mão desta obra pela fé está justificado e entra na alegria daquela paz. Ela não precisa mais temer a condenação, sabendo que por sua culpa o Senhor Jesus foi julgado e levou os seus pecados sobre ele. Então, nós já encontramos essa paz em Cristo. Né? Só paz em Cristo. A paz que um pecador, um criminoso não tem. É muito interessante quando nós olhamos para filmes, né, ou para a arte. Um criminoso, quando ele cometeu um crime ou alguma coisa, ele se esconde, ele tem medo, ele dorme assombrado, ele tem pesadelos, né? E assim também na vida real. A pessoa fica
com medo da justiça vir cobrá-lo o crime que ele cometeu. Outrora, quando nós pecávamos, nós não tínhamos paz porque nosso medo igual era. Alguém vai descobrir que eu fiz esse pecado. Eu não sei você, mas quando a gente comete um pecado, parece que todo mundo sabe. Você vai ouvir uma música, a música fala do seu pecado. Você vai assistir um filme fala do seu pecado. Você vai conversar com alguém sobre limão, promoção de limão na feira, daqui a pouco o assunto vai sobre o pecado que você está cometendo. É tudo assim. Porque nós não temos paz enquanto pecadores. Somente a justificação. Aí passa-se anos e anos depois, muito tempo depois, e esses mesmos assuntos são falados e você já tem o quê? Paz no seu coração. E você, de uma pessoa que não tinha paz por causa do pecado que você cometeu, agora você faz o quê? Testemunha da paz que você encontrou quando Cristo te perdoou daquele pecado e você fala para a pessoa, eu também era assim. Eu também vivia assim. Mas Cristo me encontrou me perdoando de pecados como estes e de outros mais que eu nem quero falar para você, mas hoje eu tenho paz no meu coração. Isso é uma das consequências da justificação. Segundo, Paulo diz aqui no versículo 5:2, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela lei a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Então, nós permanecemos na graça de Deus. Essa é a nossa posição privilegiada. Pela fé, nós desfrutamos do favor divino. Que nós que uma vez éramos inimigos, agora nos vemos aceitos como filhos. A graça, e não a lei, designa o relacionamento nosso com Deus. Ele nos vê em seu Filho, o nosso Senhor. Assim, o crente pode se aproximar de Deus em plena certeza de fé. Ele tem acesso permanente ao Pai. Então, a justificação nos proporciona permanecer nessa graça. Permanecer, ser visto por Deus em Jesus Cristo. Por isso, quando Deus olha para nós, Deus não enxerga, vou aqui ilustrar, não enxerga em nós o pecado que nós cometemos, mas ele enxerga a justiça de Deus. A graça de Deus, a graça de Jesus, permanece em nós durante toda a nossa caminhada nessa terra. Então, quando Deus olha para nós, ele vê a justiça do seu Filho, morto na cruz, que nos redimiu, e isso permanece em nós, para a glória de Deus. No terceiro, Paulo finaliza aqui dizendo, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Essa é a nossa porção futura. Um dia desfrutaremos da glória de Deus. Em sua oração a Deus, Jesus expressou o desejo de que possamos ver a sua glória, naquela oração sacerdotal. Né? Nossa esperança não é algo incerto, pois a promessa de Deus será definitivamente cumprida. Por isso nós aguardamos a glória futura com um coração alegre, cheio de adoração. Então, voltando um pouquinho da graça que permanece em nós, faz com que nós sejamos todos os dias também o quê? Santificados. Fomos justificados. A culpa do pecado já não está mais em nós. Por causa da graça que permanece em nós, nós somos santificados. Ou seja, o poder do pecado não nos atrai mais. Nós temos agora domínio próprio, que é um fruto do Espírito. Então, nós não somos mais dominados pelo pecado. Nós somos livres em Cristo Jesus por causa da graça, né, que continua em nós e proporciona a nós a santificação. E a glória futura, essa promessa da glória futura, que Jesus disse para que Deus nos mostrasse também aos seus discípulos e por extensão a nós, nos proporciona o quê? A glorificação, que é a eliminação do pecado de uma vez por todas da nossa vida. Isso se cumprirá, e é essa a esperança que nós temos, de que fomos justificados para possuir a glória que nos é destinada em Cristo Jesus. Então, Paulo finaliza, né, o termo justificação, mostrando isso de forma clara. Esse quadro estará disponível depois para vocês. E ele finaliza mostrando esse contraste entre Adão e Cristo. Tá?
para mostrar que Adão, né, ele falhou, ele pecou, mas Cristo cumpriu fielmente aquilo que Deus designou a ele. Adão era para obedecer, se tornou desobediente. Cristo era para obedecer, foi obediente. E assim todos os passos seguintes. Concluímos então, meus irmãos, mostrando que o capítulo 3 ele expressa de forma clara como o homem cai no pecado de uma forma bizonha, de uma forma horripilante. O homem se define no pecado. Mas os capítulos 4 e 5 nos mostra de forma clara como Cristo nos justifica para colocar-nos diante de Deus como santos e amados por Ele, para vivermos uma vida e desfrutarmos uma vida de santidade diante dele. Que Deus nos ajude, nos faça refletir sobre a sua palavra, refletir sobre essa graça que Ele nos dá de ser justificados e vivermos essa justificação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Perguntas, dúvidas, sugestões? Esse material será disponível para vocês. Eu sei que é bem corrido durante o culto, algumas coisas não dão para a gente esmiuçar nos mínimos detalhes, mas depois que terminar essa sessão, eu coloco tudo num PDF e mando para os irmãos aí para vocês possam ler, reler, ver esses quadros comparativos que são muito interessantes, principalmente esse de Adão e Cristo, para que nós possamos entender. Somos justificados por Cristo e não há outra maneira de nós encontrarmos paz com Deus a não ser pela justificação em Cristo. Amém?